Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa jornada aí de lives e de gravações, onde agora eu vou revisar com vocês alguns pontos mais importantes e específicos das unidades, da unidade 3, né? Aqui a gente vai falar de uma unidade só, sobre diabetes e hipertensão arterial. São duas doenças crônicas muito prevalentes nas pessoas, na população, principalmente quanto maior a idade, mas com o decorrer dos anos a gente tem visto o maior número de pessoas diabéticas e hipertensas em pessoas mais jovens, né? Principalmente no caso da diabetes tipo 2. E que são duas consequências da doença que nós vimos anteriormente, que é a obesidade. Então, o trabalho com essas pessoas tanto de obesas quanto diabéticas e hipertensas, em relação às recomendações de exercício físico, não são muito diferentes. Nós temos aí alguns cuidados a se ter com essas pessoas que diferem entre obesos, diabéticos e hipertensos, que a gente vai rever depois. Então, o foco aqui é a gente revisar alguns desses pontos, tá bom? Então, só relembrar, né, que a nossa unidade 3 tem como título diabetes mellitus, ou melito, e hipertensão arterial. Nós vimos a epidemiologia, o diagnóstico, o tratamento e, obviamente, a prescrição do exercício para essas pessoas. Vamos começar pelo diabetes e lembrar que, assim como a obesidade, a diabetes é uma doença crônica não transmissível, que é congênita quando tipo 1 e adquirida quando tipo 2. Que tem aí algumas características relacionadas ao sistema endócrino, né? Ou seja, ao metabolismo do indivíduo. Principalmente, especificamente, ao metabolismo da insulina agindo sobre a glicose. Então, na diabetes, de forma geral, nós temos um defeito ou ausência na secreção ou na ação da insulina. Por exemplo, na tipo 1, nós temos essa ausência de secreção de insulina, e na tipo 2 nós temos também podemos, nós temos um defeito, na verdade, na tipo 2, da ação ou da secreção, né? Raramente a gente vai ter ausência da secreção de insulina. Mas o que isso tem a ver? A gente tem que lembrar que a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que tem como função ser um transmissor, um carreador, né? Sinalizador de glicemia, da glicose, né? No caso que a gente tem no sangue. Então, quando a gente ingere um alimento, à base de carboidratos, essa glicose será liberada no sangue e ela precisa ser utilizada como energia. Ou imediatamente, que aí ela vai para as diferentes células dos tecidos do nosso corpo, ou vai ser estocada como forma de glicogênio, seja no músculo ou no fígado, né, como hepático, para ser usada como energia futuramente. Porém, para que essa glicose vá até a célula que vai ser utilizada, que vai utilizar essa glicose como energia ou vai ser estocada, a gente precisa da insulina, e aí que há o problema, né? Às vezes a insulina não está lá, diabetes tipo 1, ou a insulina está, mas não funciona diretamente sobre a glicose. Tem um defeito. Aí nós temos a tipo 2. E a glicemia vai ficar livre no sangue, e esse é o problema e as consequências que a diabetes traz, tá? Sendo essas consequências diversas, como vocês já viram na aula, mas tem bastante relação com toxicidade, né? Glicotoxicidade, o aumento da toxicidade da glicose no sangue. Isso gera várias consequências, principalmente nos capilares, né? Nos pequenos vasos sanguíneos. Então, problemas de circulação sanguínea, de cicatrização, podendo gerar também problemas neurológicos, de visão, cegueira, entre outros que a gente já viu e vamos relembrar. Bom, então a diabetes nós temos a tipo 1, que é aquela que a pessoa nasce com ela, então é mais característica de uma pessoa com um peso, às vezes, normal, não tem a ver com obesidade, e que a pessoa nasce com ela por algum defeito genético, então a mãe ou o pai pode ter, ou às vezes não, ok? E há aqui a ausência da produção de insulina
então há necessidade de aplicação de insulina exógena. Na diabetes tipo 2, progride com a idade, progride também com o peso. Tem bastante relação com o aumento de gordura abdominal, onde há produção de insulina, mas a insulina é produzida menos do que o normal e ou não tem a sua ação dentro da normalidade. A diabetes gestacional, lembrem-se que é aquela diabetes onde onde a mulher tem durante a fase da gestação e que também pode ser pelo excesso de peso, né, pelo aumento excessivo aí do peso durante a gestação. E ela pode virar progredir para uma diabetes tipo 2 após a gestação, se não feito o tratamento correto. E a diabetes secundária, ela pode acontecer depois de algum outro problema de saúde, qualquer outro distúrbio de saúde, né, que pode gerar a diabetes. Muitos autores consideram a gestacional como secundária, porque ela é secundária à gestação. O diagnóstico, né, feito por exame sanguíneo, nós temos aí a glicemia quando menos de 100 miligramas por decilitro de sangue em jejum, nós consideramos como glicemia normal. Entre 100 a 125, pré-diabetes, e diabetes acima de 125. Então, nós só vamos relembrar aqui, eu vou ligar o ponteirinho, apontador laser aqui, essa bolinha vermelha aí para vocês, só para a gente lembrar, aqui em rosa nós temos a glicose como ilustrada, células do corpo que vão usar essa glicose. Então, a insulina vai lá, abre, né, o receptor de insulina, no caso, vai abrir o canal de glicose. Então, a insulina vai até o receptor de insulina, abre esse canal de glicose, a glicose consegue entrar na célula, né? Já nas pessoas com diabetes, tipo 1, nós não temos essa insulina, então não tem como abrir o canal de glicose, e no caso da tipo 2, ela está aqui, mas não consegue, em sua totalidade, entrar nesse canal para abrir o canal de glicose. E aí a glicose fica aqui, livre no sangue. O que gera a diabetes? Né? Então, na tipo 1, hereditariedade, mas na tipo 2 também tem esse fator, só que a pessoa não nasce com ela, e sim desenvolve ao longo do tempo. Já ter uma pré-diabetes, o sedentarismo, pela falta de utilização dessa glicose dentro da normalidade, dietas ricas em gordura e açúcar, obviamente teremos um nível muito maior de glicose solta no sangue, a própria obesidade e sobrepeso, a idade é um fator que pode gerar um aumento de risco para diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, que é uma outra doença, e vice-versa. A diabetes pode ser também um fator de risco para a hipertensão. As dislipidemias, né, que vocês viram nas aulas conceituais, nós vamos revisar também mais para frente, em outra aula, e algumas doenças renais crônicas, onde nós temos o rim, que filtra esse sangue, mas esse sangue esse rim com alguma doença, vai filtrar ainda menos esse sangue, e essa glicose vai continuar livre no sangue também. E a própria diabetes gestacional é um fator de risco para se manter com diabetes tipo 2. Tá? O que o seu futuro aluno vai sentir se ele for diabético e geralmente não tratado? Sede e fome, infecções frequentes, algumas infecções e cicatrizações que não acontecem, podendo gerar formigamento no pé, nas mãos, até na ponta do nariz, da orelha, nas extremidades, visão embaçada e, como eu comentei, demora na cicatrização. E a poliúria, né, o excesso de produção de urina, a pessoa vai sentir muita vontade de ir no banheiro. Como consequência, lembra que a gente viu, pode gerar retinopatia, né? Nós temos aqui um olho normal, com os vasos normais, aqui cortou por causa da gravação, mas só está mostrando que esses pequenos vasos, esses pequenos capilares, eles começam a ter vazamento de gordura e de sangue pelo rompimento desses capilares devido ao excesso de glicose que é tóxica nessa região. Aí pode gerar problemas de visão, que são as retinopatias. Pode gerar nefropatias, que são esses problemas, porém, nos rins.
Neuropatia, a mesma questão, né? Pode vazar aí, degeneração, na verdade, dos neurônios, em neurônios, terminações nervosas, então, nas regiões menores, que gera formigamento, dificuldade de cicatrização, doença arterial das coronárias e doença cerebrovascular, né? Pode ter até um AVC como consequência. Então, é uma doença bastante mortal, fatal, e a gente tem um papel muito importante com exercício físico para essas pessoas. Já a hipertensão arterial, ela também é uma doença crônica não transmissível, com muita prevalência, ela é mais prevalente ainda que a diabetes tipo 2. Classificada, não, ela é caracterizada por níveis elevados de pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, geralmente acima dos 140 por 90 milímetros de mercúrio. Onde há o débito cardíaco, ele está dentro ali da normalidade, mas com um aumento na resistência dos vasos. Então, o volume de sangue passa normal, como se a pessoa não fosse hipertensa, mas os vasos sanguíneos estão mais resistentes, e aí esse sangue passa com maior pressão, caracterizando a hipertensão arterial. Tá? Como eu disse, maior de 140 por 90. A origem também é bastante variada, né? Ela é multifatorial, assim como a diabetes, podendo ter como características hereditariedade, obesidade, todos os fatores que nós vimos de risco para diabetes, com exceção de diabetes gestacional e pré-diabetes, são fatores de risco também para hipertensão. Então, repete aqui, hereditariedade, sedentarismo, as dietas ricas em gordura e açúcar, obesidade e envelhecimento. As consequências já variam bastante, né? Mas pode também dar um AVE, principalmente o hemorrágico, né? Pelo aumento excessivo de pressão nas artérias cerebrais, pode haver um rompimento e hemorragia, e aí causa o derrame, né? O AVE, as arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, diminuição da visão pelo aumento de pressão nos vasos sanguíneos que também podem romper, e até mesmo problemas renais, como paralisação renal, insuficiência renal. Então, também é uma outra doença bastante fatal, mas que, quando tratada, a pessoa tem uma expectativa de vida normal. Pessoal, o tratamento, eu coloquei aqui junto, daqui para frente tudo junto, porque é muito parecido o tratamento da diabetes para a hipertensão. A questão é controlar a glicemia ou controlar a pressão arterial, e pode ser que tenha alunos de vocês daqui a um tempo com as duas doenças, né? Então, a gente tem que saber fazer o tratamento, às vezes, em dobro. O uso de medicamentos é sempre muito importante, principalmente na hipertensão arterial. O estilo de vida dessas pessoas tem que ser modificado quando a gente vê alterações, principalmente ele já vai te procurar pelo exercício físico, já é uma mudança de estilo de vida, tá? Mas aí vejam na imagem, né, a gente tem aqui a questão da alimentação, sono equilibrado, controle de estresse, né, manter-se aí sempre dentro dos hábitos de vida considerados normais. Então, o exercício físico para essas pessoas, eles vão trazer aí uma melhora, um aumento na expectativa de vida, uma melhora da qualidade de vida, mesmo com a doença. Porém, são alunos como qualquer outros, eles devem passar por uma avaliação antes médica e depois por você, de composição corporal, aptidão física de forma geral, teste de força, teste de aeróbico, de flexibilidade, normal, porque você vai precisar depois verificar se ele está tendo melhoras, né, resultados. Então, avaliação prévia com o médico e depois uma avaliação física com você é sempre ideal. Bom, na questão da diabetes, a gente tem uma melhora da intolerância à glicose por meio do exercício físico, e a gente consegue aumentar a sensibilidade à insulina. Então, a insulina começa a ficar mais sensível, começa a querer fazer o seu trabalho e ser menos intolerante à glicose. Diminuindo a necessidade de insulina exógena, no caso do diabético tipo 1, ou em casos raros do diabético tipo 2, que a gente faz com que a insulina que está ali consiga trabalhar. Na do tipo 1, se há ausência total de produção, aí já é mais difícil, vai ter que ter essa aplicação externa mesmo, exógena. Né? E reduz os fatores de risco.
né? Se a pessoa é obesa, vamos diminuir esse peso, né? Se ela é sobrepesada também. Se ela é gestante, que já é uma outra população especial, né? Diferente população, não deixar a mulher ganhar muito peso durante a gestação. Se é uma pessoa sedentária, já fazendo exercício, a gente consegue trazer ela um pouco para dentro da atividade física. Então, reduzir esses fatores, já que a idade e a genética a gente não consegue melhorar, né? Mudar. Reduz a mortalidade cardiovascular, diminui a pressão arterial, melhora a qualidade de vida dessas pessoas e repete ali redução de fatores de risco, porque misturei hipertensão com diabetes, mas em ambas as doenças, o exercício físico vai reduzir os fatores de risco e aumentar a expectativa de vida. Pode ser feito, pessoal, pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, exercícios aeróbicos, existidos, de equilíbrio, flexibilidade, vocês já viram isso nas aulas conceituais. Só relembrar que tudo pode ser feito com os devidos cuidados que devem ser tomados e também ficar atento a algumas outras questões. Né? E respeitar e seguir, respeitar não, mas seguir aquela dica, né, da frequência, intensidade, tipo de exercício, tempo, progressão e velocidade. Perdão, né, variação. Aqui no exercício físico aeróbio, para ambas as doenças, a gente tem como recomendação do Colégio Americano realizar exercícios aeróbios de 3 a 7 dias por semana, então todos os dias, de 40% a 60% do VO2 máximo ou da frequência cardíaca de reserva, numa escala de 0 a 20 de Borg, trabalhar entre 11 a 13, sendo sim permitido mais de 60% do VO2 máximo, mas em pessoas mais condicionadas. Aí nós temos sim pessoas hipertensas, diabéticas, muito bem treinadas, de 20 a 60 minutos, não precisa passar de 1 hora, e que trabalhe grandes grupos musculares. Os resistidos, lembrem que também é recomendado uma frequência menor, mínima, mas pode ser feito mais vezes. Então, 2 a 3 vezes por semana, de preferência os grupos musculares maiores, pelo menos para iniciar, de 60% até 70% de uma repetição máxima, podendo ser mais, mas tomando cuidados, de 8 a 12 repetições, podendo ser mais, e de 2 a 4 séries. Lembrar que tudo isso também varia de pessoa para pessoa e são recomendações mínimas. Em relação aos cuidados e contraindicações, verificar os medicamentos que esses alunos estão tomando e pesquisar sobre esses medicamentos para saber se não pode afetar uma variável física ou fisiológica dessa pessoa durante o treino. No caso dos hipertensos, não treinar quando a pressão estiver acima de 200 por 110 milímetros de mercúrio. Sempre avaliar a pressão antes e depois, sempre avaliar a glicemia antes e depois. Nos indivíduos hipertensos, evitar a manobra de Valsalva, né? Então, prender a respiração, né? A apneia por muito tempo. Então, nos exercícios isométricos, tomar um pouco de cuidado. E nos diabéticos, quem já tem um pé diabético ou tendência ao pé diabético, evitar saltos, impacto, né? Algo que o indivíduo não vai sentir muito devido à diminuição da sensibilidade dos pés, e pode levar a feridas, machucados. E nos diabéticos também, com retinopatia, evitar manobra de Valsalva, pressão muito grande na região dos olhos, bancos descendentes, né, bancos declinados, desculpa, ou posições declinadas que possam aumentar a pressão nos olhos, né? E no indivíduo diabético, também, quando a glicemia estiver descontrolada, por falta de medicamento ou alimentação incorreta, também evitar o exercício naquele dia. Por isso que as avaliações são muito importantes no momento. Ok? Aqui era só um apanhado, os pontos-chave, né, os itens mais importantes, e na live a gente conversa um pouco mais sobre algum desses dois temas, alguma relação sobre isso, tá bom? Obrigado pela sua companhia nesse momento e a gente se vê no fórum também. Qualquer dúvida é só deixar lá que eu estarei à disposição para lhe responder. Um abraço.